Fala, galera abençoada! Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que Deus acabou de ministrar no meu coração, então tá queimando aqui. E é sobre o porquê a gente muitas vezes corre de Deus ao invés de correr para Ele. Bom, então eu tava ali estendendo roupa e de repente veio um louvor na minha mente. Esse louvor, ele fala sobre a minha essência dominar a minha natureza. E quando eu escutei, assim, né, o louvor na minha mente ali, eu tive um impacto com essa frase do nada, que não é do nada, a gente sabe, né, que é o Espírito Santo. Eu ouvi a frase assim: sabe por que quando você falha, né, com Deus, quando você comete um pecado, quando você falha mesmo ali no dia a dia, quando você comete um erro, ao invés de correr para Deus, você corre de Deus e a culpa fica ali te corroendo, te consumindo, porque você não se arrependeu. Então, para ficar um pouco mais claro o que eu tô querendo dizer, a lição que eu tô querendo passar para vocês, que eu acabei de ouvir do Espírito Santo, é que nos últimos dias eu tenho falhado no meu devocional, né? Que, como eu já expliquei várias vezes aqui, mas resumindo, para quem ainda não sabe, é aquele momento em que você tira para estar com Deus. Então você vai orar, vai ler a palavra, vai louvar. Nos últimos dias eu tenho falhado em relação a isso. E quando eu não faço, eu me sinto culpada, né? Ai, meu Deus, eu não tô buscando o Senhor como eu deveria. E eu sei que a falta de buscar me afasta cada vez mais dele. E que o buscar é a minha parte. Deus está ali disponível o tempo todo, de braços abertos, para me receber, para eu ir até lá e falar com ele. E aí então, nessa falha, ao invés de correr para ele, tá bom, Deus, vamos lá. Ontem eu falhei, hoje eu voltei aqui. Não, a culpa me faz pensar, não, mas agora Deus não vai querer falar comigo. Ah, mas eu devia ter falado ontem. Agora ele não vai estar afim, eu acho. E isso são pensamentos inimigos, óbvio. Mas que também por inúmeras circunstâncias, tipo, por exemplo, a gente acaba colocando coisas à frente disso. Ah, então por que você não buscou a Deus? Porque você não tinha tempo, mas o que você estava fazendo? E aí você começa a pensar, realmente, mas eu tava, sei lá, vendo televisão. E quando você começa a ver os motivos pelos quais você não está buscando a Deus e vê que isso são desculpas esfarrapadas, você começa a se sentir mal. E aí você começa a achar que Deus está pensando exatamente a mesma coisa sobre você. Olha lá, vendo televisão, ao invés de vir falar comigo. E na nossa mente, o pensamento é: meu Deus, Deus tá bravo comigo. Nossa, Deus deve estar bravo, Deus deve estar triste, Deus deve estar decepcionado. Quando na real, ele tá lá esperando. Daí, quando que vai vir? Oxe, tá demorando, hein? Já faz 3 dias. Tô aqui. Só que na mente, o inimigo vai trabalhando pro contrário, de que Deus tá bravo, que ele não quer falar com você. E aí a frase que o Espírito Santo na verdade falou pra mim foi: sabe qual que é o problema? É que quando você volta, né? Então fiquei sem fazer o devocional. Quando você volta a buscar a presença de Deus, você não se arrepende. Você não tem uma atitude, seja numa oração, na conversa com Deus, de falar: Senhor, me perdoa. Realmente eu não busquei o Senhor nesses últimos dias. Eu tô muito mal por isso. Que o Senhor me ajude, né, a não me sentir culpada, que o Senhor me perdoe, que jogue isso no mar do esquecimento, como diz a tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim por eu não fazer, né, os dias que eu não faço, mas eu tô aqui me arrependendo. E eu já falei uma vez aqui no canal, em outro vídeo, sobre o arrependimento.
que o arrependimento não é remorso. O arrependimento é quando a gente muda a atitude errada que a gente teve. E a partir do momento que eu não fiz o devocional ontem, mas hoje eu vou para Deus e peço perdão, ou seja, eu estou mudando a minha atitude. Eu estou me arrependendo. Eu estou falando para Ele, eu me arrependo de não ter vindo te buscar. Ele vai nos perdoar e Ele vai nos receber de braços abertos. E toda a culpa que a gente está sentindo vai embora. Mas aí o Espírito Santo me chamou a atenção e me deu uma puxada de orelha assim, daquelas máximas. Sabe daquela que a orelha parece que fica desse tamanho de vermelha? Então. Ele diz assim pra mim, sabe qual é o problema? Quando você falha, você quer voltar a falar com Deus como se nada tivesse acontecido. Essa frase dele me quebrou no meio. Nossa, eu tava em cima da cadeira, né? Pendurando a roupa. E espiritualmente eu senti como se eu tivesse caído da cadeira, porque foi um choque de realidade que o Espírito Santo me deu naquela hora. Quando você falha, você quer voltar a falar com Deus como se nada tivesse acontecido. Não tem um momento de arrependimento. Não tem um momento de quebrantamento, de falar, Deus, eu fiz errado. Não tem um momento em que você admite que você fez errado. Não, você quer simplesmente ir lá e voltar a falar com Ele como se você não tivesse feito nada. E é por isso que você fica 3, 4 dias, uma semana, sem falar com Deus. Porque no dia em que você falhou, ao invés de no dia seguinte você ir lá, se arrepender e falar, tá bom, Deus, eu voltei. Não, você quer ir lá e voltar como se nada tivesse acontecido. Olha, Deus, não fiz nada. E não é assim que funciona. Porque pulando a parte do arrependimento, tudo que você vai sentir é culpa. E essa culpa vai te afastar mais. E é um ciclo. E ele só acaba quando você se arrepende. Quando você volta para ele pedindo perdão pelo que você fez. E aí então ele me trouxe à mente que eu tinha visto um vídeo no dia anterior em que tem um pregador que tá andando aí por vários países. Ele já esteve aqui no Brasil. E a mensagem que ele prega, né, o ministério dele prega, é o arrependimento. E aí nessa mesma hora, o Espírito Santo trouxe na minha mente, pois é, né, e aquele vídeo que você viu ontem sobre o arrependimento e tal, tem tudo a ver, né? E foi aí que eu entendi o porquê que o Espírito Santo tinha trazido aquele louvor na minha mente. Qual é a minha essência? Jesus. Jesus é a minha essência. Jesus é o meu estilo de vida. Jesus é a minha vida. Ele é o meu exemplo. E tá lá na palavra o que Jesus mais fazia. Se afastava dos demais para ir falar com Deus. Para ir orar. Falar com o Pai dele. E se essa é a minha essência, eu tenho deixado a minha natureza tomar conta dela. A natureza humana, caída, pecaminosa, carnal, que não quer saber das coisas espirituais. Mas acho que aqui todo mundo já sabe, porque eu já falei várias vezes, né? Sobre nós sermos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E não o contrário. A nossa casa não é aqui. Nós temos uma morada eterna que está sendo preparada por Jesus. E então eu tenho que buscar as coisas espirituais. Só que a partir do momento que eu permito, responsabilidade minha, que a minha natureza humana domine sobre a minha essência espiritual, que é Jesus, eu sou responsável. E era isso que o Espírito Santo estava querendo me falar, né? Quando eu tive ali na minha mente, e que a minha essência domine a minha natureza. Perdão por cantar, gente, não resisti, mas é que eu tinha que mostrar pra vocês a essência da música.
Então, nesse louvor, quem tá cantando tá pedindo que Deus, que o Espírito Santo ajude para que a gente domine a nossa natureza, que a nossa essência domine a nossa natureza. Então, o que eu queria muito dividir com você, que tá aqui, ó, queimando, que eu acabei de aprender, é que a minha essência domine a minha natureza, que eu corra para Deus ao invés de correr dele quando eu falhar, seja um erro ou seja um pecado, não importa. Que ao invés de correr dele, eu corra para ele. E por fim, que eu me arrependa genuinamente, que é mudar a minha atitude errada, fazer o contrário. E que através desse vídeo, então, você também possa aprender essas 3 lições. Então, agora depois do vídeo, eu vou lá me consertar com Deus. Fazer a minha oração, me entregar de volta para Ele, pedir perdão, me arrepender na presença dEle, louvar a Ele por não desistir de mim, por estar sempre ali pegando no meu pé e puxando a minha orelha porque Ele me quer de volta, porque Ele me quer perto, assim como Ele quer você. E então esse foi o vídeo de hoje. E se você foi tocado por Deus em relação a essas coisas que eu falei, que você possa compartilhar com uma outra pessoa para que ela também possa ser tocada. E então, deixe seu like, comentar aqui embaixo, #arrependimento. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!